Que a paz do Mestre Jesus envolva nossos corações. Hoje trazemos à reflexão um dos temas mais caros à alma humana, a liberdade. Para iniciarmos, busquemos o pensamento de Sêneca, um filósofo que viveu há quase 2000 anos, mas cuja voz ecoa com uma atualidade impressionante. Ele afirmou certa vez que livre é aquele que é escravo de si mesmo. À primeira vista, essa frase nos soa como uma contradição. Como pode a escravidão ser o caminho para a liberdade? Ele nos convida a mergulhar na profundidade do autodomínio e nos ensina que a maior prisão não é aquela feita de grades de ferros, muros altos ou correntes que ferem o corpo físico. A prisão mais cruel é invisível. É aquela construída dentro de nós, tijolo por tijolo, pelos nossos próprios impulsos descontrolados, pelos nossos vícios morais, pelas mágoas que cultivamos como se fossem tesouros e pelas paixões desequilibradas que nos cegam para a luz do espírito. Para Sêneca, liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser dominado por desejos, impulsos ou circunstâncias externas. Quem vive assim acredita ser livre, mas na verdade reage automaticamente aos estímulos do mundo. Ser escravo de si mesmo significa submeter-se à própria razão, à consciência e aos princípios morais adotados. É aceitar limites internos e disciplina pessoal para não ser dominado por aquilo que é passageiro ou irracional. Nesse sentido, o Senhor não é outro homem, nem o Estado, nem o acaso, mas a própria razão. A frase de Sêneca ensina que a verdadeira liberdade não está na ausência de limites, mas na capacidade de governar a si mesmo. E quem domina a própria mente não pode ser verdadeiramente escravizado por nada externo. Essa reflexão está diretamente ligada à passagem tema de hoje, que é do apóstolo Paulo e que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, e diz: Pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Estar onde se acha o Espírito do Senhor é um estado de consciência. É buscar agir segundo as leis divinas. É respirar o amor desinteressado e viver sobre a luz transparente da verdade. Estar liberto no Senhor é possuir autonomia sem perder a fraternidade. Resumidamente, Paulo quis dizer que aquele que consegue entender e vive conforme os ensinamentos cristãos, este sim é livre. Como nos ensina Hamed no livro Os Prazeres da Alma, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, a liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será verdadeiramente alcançada se for compartilhada com os outros. Isso nos mostra que a liberdade não é um isolamento egoísta, mas uma forma de se relacionar com o mundo. O Criador nos concedeu a vida e, no mesmo ato, nos deu a liberdade. No mundo moderno, muitas vezes confundimos liberdade com o fazer tudo o que queremos, na hora que queremos, sem prestar contas a ninguém. Mas paremos por um instante para refletir honestamente. Se o que nós queremos é fruto de um hábito nocivo, que não conseguimos interromper, ou de um acesso de raiva que nos sequestra a razão, somos realmente o mestre de nossas vidas? Ou somos apenas servos desses desejos momentâneos? Um dos maiores obstáculos que enfrentamos na conquista dessa liberdade é a nossa própria rigidez interior. Ainda segundo a obra Os Prazeres da Alma, a rigidez mental é uma das formas mais corriqueiras de atrair o sofrimento. Muitas vezes estamos presos a conceitos equivocados que nos foram transmitidos por gerações. Dizemos, nossos pais agiam assim, por que mudaríamos? No entanto, a natureza está em constante evolução. Lutar contra o curso da evolução espiritual é como querer segurar as ondas do mar com as mãos. A vida é movimento. Quando nos recusamos a mudar, geramos angústia e depressão. A liberdade real exige que tenhamos a coragem de remodelar nossos caminhos.
A doutrina espírita retira as cortinas da materialidade e nos revela como espíritos imortais. Nossa liberdade, o precioso livre-arbítrio, é uma conquista que aumenta conforme nossa consciência se expande. Mas onde encontrar a bússola para essa expansão? É no Evangelho que encontramos a resposta definitiva. O próprio Paulo, reconhecendo essa herança divina, proclamou, conforme registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 1: É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Como descreve Hamed na obra já citada, liberdade é um direito natural, faz parte da nossa herança divina, e para crescermos, devemos usá-la sempre que necessário. Eis algumas perguntas que podemos fazer a nós mesmos para identificarmos nossas crenças e valores, positivos ou não, e como eles afetam a nossa vida diária. Qual o grau de influência da opinião alheia sobre nossos atos e atitudes? O que nos dificulta ter suficiente autonomia para tomar decisões? O que nos impede de desfrutar uma vida plena? Por que fingimos para agradar os outros? O indivíduo liberto considera e valoriza as orientações e sugestões dos outros, mas nem por isso perde a autonomia de agir e pensar livremente. Vejamos como isso se desdobra em situações do dia a dia. No trânsito ou numa discussão, o orgulho nos diz que somos livres para revidar. Mas se nós gritamos porque o outro gritou, então nos tornamos escravos da atitude alheia. A liberdade no espírito nos dá o poder real de não aceitar a ofensa. Quem é verdadeiramente livre detém as chaves da sua própria casa mental. Outra situação: vivemos baseado em certezas absolutas ou em dúvidas saudáveis? Segundo Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, no exercício de nossa liberdade, devemos acolher a dúvida saudável, pois mantém nossa mente na prática da atividade intelectual, enquanto a certeza absoluta pode nos levar a atitudes atrevidas e insolentes. Ser livre é ter bom senso de questionar nossos próprios preconceitos. A liberdade é também uma decisão diária sobre a quem escolhemos servir. As nossas sombras e desconfianças, pois o desconfiado vive preso ao medo de ser enganado, ou a luz crística que reconhece que ninguém pode se apropriar de nossas conquistas espirituais. Para todas essas situações, Jesus nos deixou um roteiro infalível no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é a compreensão vívida das leis morais. O Espiritismo vem nos esclarecer que somos imortais, que a reencarnação é oportunidade de justiça e que a lei de causa e efeito nos investe na dignidade de sermos autores da nossa história. Como reforça o mestre em Mateus capítulo 11, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A liberdade, segundo Cristo, é a leveza de quem descobriu que o amor é a única estratégia que faz sentido. É muito mais exaustivo carregar o peso da mágoa e da culpa do que exercitar a leveza do perdão. Allan Kardec indagou em O Livro dos Espíritos se o homem tem o livre-arbítrio de seus atos. E a resposta dos espíritos foi clara. Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Uma vida totalmente programada não daria ao homem nem as alegrias, nem o mérito de suas conquistas. Para estarmos em plena liberdade, precisamos fluir pelos ritmos da vida. Muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. Perder o quê? Perder o velho eu, as velhas crenças limitantes, para ganhar a plenitude de um novo horizonte. Em resumo, a verdadeira liberdade não é a possibilidade de fazer tudo o que desejamos, mas a força moral para realizar o que sabemos ser o correto. É um processo de amadurecimento espiritual. Ele nasce no autodomínio, amadurece na renúncia às velhas crenças e encontra sua plenitude quando permitimos que o Espírito de Jesus governe nossas escolhas. A lei do amor é o único caminho que não nos escraviza, libertando-nos para a eternidade
como cidadãos conscientes e felizes do universo, compartilhando essa alegria com todos os nossos irmãos de jornada. Que a paz do Mestre Jesus siga conosco, hoje e sempre.